87.5. Programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção em Alta. Apresentação. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Eu, William Pilati, e ao meu lado, Giovanna Fachinelli. Vamos falar com você um pouquinho hoje. Então, hoje os nossos convidados são a doutora Fernanda Gusato, da Salvatore Advogados, e o Michael Barbieri, da Gasperim Pilati. Antes de iniciarmos, esse nosso papo, né? Vamos agradecer aí os nossos apoiadores. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você que quer comprar, vender ou alugar seu imóvel, entre em contato pelo fone 54 9 96 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia pelo fone 54 3462 3674. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54 99961 6147. Total Cred, localizada na Galeria Milani. Santa Gula Café e Bistrô. Café, confeitaria e bistrô que oferece variedade de doces, lanches e almoços. A Santa Gula está em 2 endereços aqui em Garibaldi. No Boulevard, contato pelo fone 54 99908 0484. E na Rua Buarque de Macedo, 3069. Contato pelo fone 54 99672 8605. E quem estiver, então, nos ouvindo, nos assistindo e quiser ver tudo já do que passou por aqui, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, Construção em Alta. E, como sempre, então, podem ir fazendo perguntas que a gente vai respondendo. E, para começar, então, vamos à doutora Fernanda. Então, quem é a Fernanda? E quem é a Salvatore Advogados? Boa noite a todos que estão nos ouvindo e nos vendo, né, nos canais. Bem, é uma pergunta que usualmente a gente não se faz, né? Quem sou eu, né? Mas, enfim, eu sou advogada, né? Profissionalmente falando, sou mãe, sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa positiva, dedicada. Sou sócia fundadora do Salvatore Advogados, que é um escritório sediado aqui em Garibaldi, que este ano completa 25 anos de existência, né? A gente atua nas mais diversas áreas do direito, atuamos com empresas agora, nos últimos anos, com um foco de maior dedicação, né, no fomento, na gestão dos negócios, da empresa, auxiliando preventivamente, dando uma consultoria e também em litígios judiciais, enfim, ou administrativos, né? Mas não deixamos de atender as pessoas físicas, né, que elas que são o componente aí das pessoas jurídicas, né? Por elas é que existem as pessoas jurídicas. Então, estamos aqui na cidade. Hoje eu estou disponível aqui para conversar, para a gente trocar bastante ideias sobre questões imóveis, compra, venda, doação, transferência de patrimônio, o que é melhor, o que deve ser feito e o que tem de risco, no caso da gente também desconhecer alguma coisa e a gente evoluindo aí para tomar conhecimento e saber do que pode ou não ser feito. Então, estou à disposição. Certo, Fer. É um assunto bem técnico, né? Então, muitas vezes vão ter dúvidas. O que a gente vai falar um pouquinho, até para o público estar ciente aí, poder estar perguntando, o que é mais comum que aconteça, coisas do gênero, tá? 25 anos já. 25 anos esse ano, isso mesmo. Mas, olha aí, a festa vai ser grande. Então, hoje a Salvatore ela não atende só PJ, não atende só pessoa jurídica, ela atende pessoa física e ela não atende só o ramo imobiliário, né? Ela atende toda a classe, toda a linha de atendimentos do direito, ou tem alguma área que não atua? Ou tem preferência, tem atendimento maior em algum ponto? A gente atende a todas as áreas, né? Algumas áreas não estão mais no nosso foco nesse momento, né?
que é a área penal, a princípio, mas havendo algum cometimento de alguma infração pela empresa ou pela pessoa física de alguma infração penal, ambiental, isso também está abarcado aí no nosso atendimento ali no escritório, né? Então, a gente atende aí, nós estamos falando aqui de holdings, né? Organização do patrimônio. Às vezes o pai quer organizar para deixar, não quer deixar ir a inventário alguma coisa, já quer organizar em vida. Alguém vai casar, alguém vai separar, quer saber o que vai acontecer com os bens, quer deixar para os filhos, quer fazer uma programação em vida, né? Porque eu sempre digo que se a gente pelo menos tiver o conhecimento mínimo do que pode ser feito, a gente toma alguma atitude agora em vida para uma organização, diminui tributos, a gente consegue fazer valer a nossa vontade em vida. A gente não fazendo nada, se aplica a lei. E a lei é o que está escrito lá. Não temos depois o que mudar após, por exemplo, um óbito, uma separação, né? E também a mesma coisa numa compra, né? Se a gente tomar certas precauções antes, a gente consegue regrar, diminuir impostos, organizar para quem é que vai aquele patrimônio, né? Porque às vezes a pessoa acaba comprando ou querendo doar de um determinado formato para reduzir impostos, mas não enxerga que aquela redução de imposto por si só vai mudar um monte de coisa lá na frente. Porque se eu, por exemplo, fizer uma compra e venda agora, depois, por um efeito de uma separação, por um efeito de um óbito, pode gerar alguma situação que eu não queria, que eu não projetava, né? Depois a gente vai dando exemplos aí para vocês compreenderem melhor. Isso vai dar muito pano né? para manga. Isso aí. Isso acontece bastante. Sim. E queremos também dar boas-vindas aí ao Michael, então da Gasperim. Mas antes, o Michael. Quem é o Michael e como chegou até aqui, Michael? Boa noite, William, Giovana, Fernanda. É um prazer estar falando aqui com vocês e falando com toda a audiência da Conexão FM e os canais que está sendo representado esse programa inovador que vocês estão trazendo aqui para a nossa Serra Gaúcha, que é o Construção em Alta. Fico lisonjeado de ter recebido o convite e de poder estar aqui falando com vocês, primeiro de tudo, tá, William? Bom, nós que agradecemos. Michael Barbieri, eu sou o próprio. Então, a minha formação, de fato, ela é eletrônica, né? E por vieses da vida, a gente acabou chegando na área comercial. Fui corretor de imóveis em Caxias do Sul por alguns anos, antes de fato, vender o primeiro terreno para a Gasperim Pilate, em Caxias do Sul, e levar a Gasperim Pilate para fazer a sua primeira obra na cidade. Hoje, eu faço toda a parte comercial da Gasperim Pilate, nas 5 cidades que a gente atua, desde todo o planejamento estratégico da construtora, até, de fato, treinamento e comercialização dos nossos empreendimentos junto às imobiliárias. Como eu te disse antes, a minha formação é eletrônica e a vida acabou me jogando para dentro do comercial justamente pela facilidade que a gente tem de lidar com as pessoas, né, William, e de, mais do que isso, ser honesto. Porque a gente sabe que, principalmente no nosso ramo, a gente tem que pregar essa confiabilidade para principalmente nossos clientes e para o mercado. Né? Parece que nesse mercado tem muita coisa que acontece e por isso que do nós estarmos aqui também, né? Trazer informação mais assertiva para o pessoal aí. Por isso que até quando a gente, enfim, pensar, a gente vai levar uma construtora e a gente vai levar quem, né? Acho que é um assunto que casa muito, né? Porque tu acaba comprando um imóvel e aí tu não... Até pesquisar a construtora, né? Tipo, daqui a pouco, tu trocar uma ideia com um advogado porque tu tá comprando de uma construtora segura, né? Sabe, Giovana, que cada vez mais a gente se importa com isso. Nós, Gasperim Pilate, falando como construtora agora. Por quê? Porque a gente sabe o quanto as pessoas dedicam pelo sonho do imóvel. Às vezes é o único bem que elas vão adquirir, às vezes é um esforço de uma vida inteira que está sendo refletido num sonho. Por isso que nós da Gasperim Pilate, cada vez mais, queremos entregar essa confiabilidade e segurança para o nosso cliente. Então, isso é muito legal também, essa aproximação que vocês fizeram, porque realmente, no mercado imobiliário, a maior dúvida, às vezes, são jurídicas, né? Infelizmente. E eu digo que, tipo, ele comprou o teu apartamento, mas não comprou o apartamento, pegou a chave e deu, né? Tu vai estar na vida dele a vida inteira. É que nem eu digo quando... longo tempo, né? Quando eu faço um projeto, tu vai estar ali
na casa do cliente mesmo depois que tu já entregou teu trabalho, né? Mais do que isso. É como a gente brinca lá na construtora, e eu falo até com os nossos corretores parceiros. A gente acaba criando um relacionamento que acaba virando um casamento com o nosso cliente. Porque a Gasperim Pilati, ela se especializou a não só em entregar empreendimentos, mas além de entregar empreendimentos, a gente quer prestar um bom serviço. Então, eu tenho dentro da construtora um acompanhamento do cliente durante todo o período de obra, que é personalização, acompanhamento, estruturação. E aí entra até a tua parte, né, Giovana, que é decoração. Isso acaba linkando muito durante o período de obra. E no pós-obra, a Gasperim Pilati se diferencia também em ter um sistema e uma pessoa só dentro da construtora para fazer esse trabalho de pós-obra e de resultado do cliente. Porque a obra, né, gente? A obra, ela vai dar problema. Sim, ela vai ter transtornos no meio, a gente precisa ter alguém que resolva, né? Temos que resolver. Não é o problema, tu resolver o problema, né? Exatamente, exatamente. Mas, Michael, só conta um pouquinho da Gasperim agora, porque apresentou o Michael, vamos para Gasperim. Perfeito. Pilati Construções. Gasperim Pilati Construções é uma empresa de Garibaldi. A gente cresceu muito desde 2008. Então, os dois sócios, o Jefferson Gasperim e o Sidney Pilati, eles começaram a construtora a pau e ferro, né, que nem a gente brinca. O Pilati era o pedreiro e o Gasperim era o servente. E aí eles foram galgando o espacinho deles durante os anos. Hoje já temos 17 obras entregues, atuamos em 5 cidades, estamos inseridos em Garibaldi, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, Farroupilha, Caxias do Sul, e final do ano a gente lança nosso primeiro empreendimento no litoral, que é Torres. Então é uma empresa familiar aqui da cidade de Garibaldi, instaurada aqui e que vislumbra voos grandes, sempre baseado em gestão e cuidando muito do nosso cliente, que é o nosso maior bem. Maravilha, maravilha. Fer, eu vou direcionar um pouquinho para ti agora, mas nas questões de papos de algo bem de começo de uma negociação, de um processo de compra de um imóvel, né? Um contrato de compra e venda. O que é, para quem está nos ouvindo que daqui a pouco nunca comprou seu imóvel, eu atendo muito a cliente na imobiliária também. A pessoa ela está entrando no negócio, a primeira compra dela, ou ela já sabe que um parente comprou, mas ela nunca comprou. E o contrato de compra e venda, certidões negativas, qual a importância disso? O que é, sabe? Até para direcionar um pouquinho mais a comunicação para a pessoa saber um pouquinho, ela já começar a entender um pouco do mercado. Desse cenário. Sim. O que é o contrato de compra e venda? É o documento através do qual a gente formaliza o negócio, né? E sempre pro ouvinte aí e que estiver nos escutando, sempre que a gente fizer qualquer negócio na vida, o ideal é a gente sempre formalizar ele por escrito, tá? E eu digo, não precisa ser essencialmente um documento amplamente jurídico, é sempre interessante, porque ali tu vai prever todas as cláusulas, minimizar um monte de risco, porque tal como o Michael falou, obra dá problema, contrato não é uma solução plena para tudo, porque se uma das partes quiser descumprir, ela descumpre, né? Depois a gente executa o contrato. Mas é um documento através do qual a gente formaliza, então, esse negócio, né, de compra e venda entre as pessoas. Hoje, desde a época ali da alteração do Código Civil, ele se tornou um direito, né? Antigamente, o pessoal chamava, e ainda chama contrato de gaveta, né? Esse contrato que antecede a escritura pública, tá? Mas é um contrato, né? A gente vai prever ali cláusulas de forma de pagamento, forma de entrega do imóvel, se o imóvel ele está construído, se ele tem habite ou não, se ele está com os tributos em dia, se esse imóvel tem alguma restrição, vai ser entregue completo, com mobília, data em que a pessoa vai sair, se fica algum direito sobre aquele imóvel, né? Porque às vezes vende uma fração do terreno e remanesce com a outra ali. Primeiro ponto que eu diria, que às vezes as pessoas até deixam passar, é ver quem é o dono, né? Registralmente, lá no registro de imóveis, que aqui em Garibaldi é o registro Borghetti, né, para as pessoas se situarem, né? Lá é o lugar, nos registros de imóveis, onde a gente pega uma matrícula atualizada do imóvel,
para descobrir de quem é aquele imóvel, se ele está em dia, se ele tem alguma restrição, uma penhora, por exemplo, de um processo judicial, ou se ele está livre e desimpedido, né? E aí esta pessoa que é o titular lá que está na matrícula é o proprietário e esse vai poder vender o imóvel para o comprador, né? Então aí a gente tem o primeiro ponto, né, para ver quem é o titular para poder fazer aquele negócio. Aí as pessoas estabelecem as suas relações ali, o que vão combinar, como é que vão corrigir o valor da dívida, se vai parcelar, se vai pagar tudo à vista. Essas questões básicas, né? Algumas outras cláusulas mais específicas, que daí algo tudo simples, depende, mas bem né? importante. Né? São básicas, no caso, para mim, que sou advogada, né? Falando assim para mim, mas é importantíssimo essa previsão, porque a falta dela deixa dúvidas, né? E aí, depois, numa questão de dúvida, quem vai decidir é um terceiro, que é um juiz, né? Não, são as partes que negociaram lá desde o princípio, né? É como se fosse um seguro, é bom ter para não usar. Teoricamente, se der tudo certo, não vai ser executado, não vai ser nem olhado. Isso aí. Se deu algum problema, tende Tem a as regras, olhar para ver as regras que estavam no tem início as regras, do jogo. Isso aí, que as partes se obrigaram. Até porque, às vezes, a pessoa faz esse contrato e leva um certo tempo até que haja a transmissão lá por escritura pública, que o contrato é um combinado entre as partes, tá? Depois, a gente precisa formalizar, a lei determina, por uma escritura pública. Que aí, para o pessoal também entender, hoje é o tabelionato da Diana. Ali é a escritura pública que a gente faz, tá? E aí a gente faz a escritura pública para depois poder transferir a propriedade do imóvel daí para o comprador, né? Antes disso, o que é legal? Então, a gente já viu quem é o dono do imóvel, mesmo lá no Borghetti, por exemplo, tá? Sendo aqui em Garibaldi. Depois a gente vai ver se tem algum gravame, o que é, algum problema sobre aquele imóvel. Se tem alguma penhora, um processo judicial, se aquele vendedor tem muito processo judicial contra ele, também é uma coisa importante da gente estar atento, né? E procurar um advogado para ver se não está querendo haver um desfazimento aí de bens irregular, para depois, né, evitar um risco de perda do bem. E ver certidões, ver se está com o IPTU em dia, ou ITR, né, se for imóvel rural, ver se tem alguma outra pendência, né? Isso também dá para ver no registro de imóveis. Até porque se tiver algum problema como esse, pode gerar problemas futuros, né? De uma compra. Eu comprei agora, assumi o imóvel, estou morando, mas o imóvel estava numa ação de outra pessoa, do proprietário anterior, e vai chegar ao ponto de eu ir morar e a pessoa vai lá e perde o bem, perde o imóvel. Ou vai ter que entrar na justiça, vai ter que se defender porque comprou algo com problemas. Com uma restrição. Exato. Ou decorrente de uma venda fraudulenta, né? Uma venda fraudulenta que o vendedor quis, vamos dizer assim, desovar aquele bem logo, recebeu o dinheiro, gastou, e aí os outros credores aí estão querendo retomar aquele bem, né? E aí acaba o comprador se incomodando, né? O sonho que às vezes acaba se tornando um pesadelo, né? Então, são medidas, não é para ninguém se assustar, na verdade, a ideia é a pessoa ter consciência de dar um passo devagar, consultar ali um advogado, um corretor, se situar em construtoras, né, empreiteiras conhecidas, de renome na cidade ou na região, né? Verificar se tem ações judiciais contra aquelas pessoas, né, para ver o que foi alegado até, né? Às vezes a gente vê algum imóvel que já tenha dado problema ou não entrou e não teve nenhum problema, nada. Isso aí. Daí a pessoa fica mais segura, né? Porque esse tipo de contrato, Fer, ele é feito muito também direto com construtora, né? Não vai ser financiado, então tu tá fazendo um contrato que tu vai receber o imóvel daqui a 3 anos, né? Sim, os contratos... Isso aí, deixa eu... Essa nós vamos passar pro Michael, para ele explicar um pouquinho. Tu compra um apartamento agora, e aí que segurança que tu tem, né? Tu sabe, Giovana, que era isso que eu ia falar, que o quanto os assuntos se conectam, né? Porque uma coisa que a Fer falou que é a maior verdade é a escritura pública. Ela é o que realmente tem o valor final do negócio. Para quem não quer ir na Diana e registrar a assinatura. Fazer a registro da assinatura. Isso aí. Só que na hora da obra, no empreendimento em construção, tu só consegue passar a escritura com a finalização da obra e a gravame na matrícula que a obra foi finalizada, certo? E o pagamento final Durante a obra, a gente se embasa
no contrato de compra e venda, entende? Então, para nós, construtoras, é muito importante ter esse contrato, porque ali, como a Fernanda falou, está formalizada toda a negociação e tudo que foi acordado entre as partes, para depois não ter que cair num terceiro para dizimir qualquer dúvida ou alguma coisa. Então, para nós ele é muito importante e para o cliente final ele é mais importante ainda, porque ali não fica nada de dito pelo não dito. O que está ali é o que foi realmente firmado. Nós, Gasperim Pilati, eu acho que é importante, e eu acho que era isso exatamente que o William ia me perguntar, que é a segurança jurídica que a gente pode entregar num empreendimento durante a obra. Gasperim Pilati hoje trabalha com todas as obras devidamente incorporadas, então nós temos a incorporação imobiliária aberta em todos os empreendimentos, que é de fato a individualização das suas matrículas, e em todas as matrículas e em todas as obras a gente também abre o patrimônio da afetação, que é a individualização do patrimônio delas e, de fato, a maior segurança jurídica que um cliente tem ter nesse momento. comprando na planta, certo, Fernanda? Certíssimo. Eu diria assim, ó, que quem vai comprar na planta teria que observar, que são essas palavras todas aí que o Michael falou, né? Patrimônio de afetação, incorporação, individualização, enfim, são situações jurídicas e legais que são impostas a quem quer vender um imóvel na planta, tá? Um imóvel que ainda não está edificado e nem individualizado. O que é individualizado? É aquele prédio grande, hoje ele é um terreno lá no registro de imóveis, mas ele precisa se tornar pequenas frações. Um apartamento vai ser determinado quantidade de metros quadrados. Ele vai ganhar um número, né? Um número de matrícula imobiliária. Isso é uma individualização, falando assim tranquilamente, né? Mas tecnicamente ele requer todo um procedimento, memoriais, mapeamento, aprovação no registro de imóveis, enfim, um trabalho bem grande, né? Planilha de áreas, isso aí. Uma prévia estimativa de que será lá na frente, né? E aí, quem compra um imóvel de uma empreiteira, uma construtora que já tem esse patrimônio, esse imóvel individualizado, porque pela lei só poderia vender com a incorporação. A individualização é posterior. E quem tem patrimônio de afetação dá até mais segurança para quem está comprando, né? Porque aquele terreno é só daquele CNPJ. É um CNPJ aberto especificamente, como aqui se a Gasperim tivesse vários, os 17 imóveis aí que eles venderam, cada um tivesse um CNPJ, o contador, tudo é registrado só naquele CNPJ. Isso se chama patrimônio de afetação. Se, por acaso, a obra não vier a ser concluída, todos os proprietários, todos os compradores, né, que adquiriram por contrato partes daquele patrimônio, poderiam processar, vamos dizer, o construtor, e aí cada um tem a sua fração segurada naquele terreno que existe. Né? Porque hoje em dia, sem o patrimônio de afetação, o comprador tem... Tá à mercê. Né? Ele está sujeito a ter uma penhora no lote que ele tinha comprado, né? E ele não tem nada de privilégio de antecedência por ter comprado lá também. Michael, falando um pouquinho então de venda na obra, né? Hoje, qual o volume de venda que a Gasperim entrega na obra e quanto sobra para comprar depois de entregue um apartamento? Ou um empreendimento, um prédio? Olha, William, felizmente, nós hoje trabalhamos muito focados na venda na planta. Tá? A gente quer realizar o sonho e a gente sabe que esse sonho ele é muito mais fácil de ser alcançado com prazos de pagamento e também condições especiais no primeiro momento. Hoje, em tese, a gente entrega nossos empreendimentos praticamente 100% comercializados. Então, o nosso foco mesmo é a comercialização durante a obra. Tá? Começamos com uma tabela diferente, com preços de pré-lançamento e vamos equalizando ela mediante a nossa estratégia para completar a obra 100% comercializada. Esse é o intuito. E aí, nesse formato, a gente entrega duas coisas, né, Michael? Uma venda mais rápida inicialmente e, num segundo momento, uma valorização para quem comprou e investiu com vocês. Exatamente. Essa é a ideia do formato que a Gasperim trabalha. Exatamente. O nosso foco de construção é esse, William.
É entregar não só um bom produto, mas também uma boa rentabilidade para quem aposta em nós no começo. Porque vamos ser coerentes aqui entre nós. Por mais que eu tenha a incorporação imobiliária, por mais que eu tenha o patrimônio de afetação, por mais que eu entregue toda essa responsabilidade jurídica e tenha uma empresa séria por trás do empreendimento, o cliente está comprando um terreno em um tapume. Exato. Né? Ele não tem nada lá. Ele tem um terreno em um tapume e uma promessa futura. Então, para nós, é muito importante duas coisas. Primeiro, fazer com que o cliente faça um bom investimento e entregar essa rentabilidade para o cliente, né, William? Claro. E a gente só vai conseguir fazer isso com essa estratégia montada a longo prazo. Esse é o nosso foco. Maravilha. Michael, fala um pouquinho aí do Atrium, tá? E depois do novo empreendimento de Bento Gonçalves que foi lançado há poucos dias. Rapidamente, então, para não me estender muito. Porque Isso. quando eu começo a falar do Atrium, a história é grande. Eu já conheço a história, mas eu falei rapidamente. Rapidamente. Mas, bem rápido. O Atrium, ele veio para ressignificar, de fato, a trajetória da Gasperim Pilati. Que a Gasperim Pilati, como o William sabe, Giovana, ela começou com empreendimentos mais populares, certo? A gente começou dentro do programa Minha Casa Minha Vida e durante o tempo a gente foi evoluindo para empreendimentos de médio e alto padrão. Quando a gente decidiu, em 2018, não fazer mais projetos dentro do programa, a gente quis ressignificar toda essa marca e criar um estilo arquitetônico e de projetos que acompanhassem as 5 cidades que a gente está inserido. A gente lançou primeiro o Atrium Barbosa, segundo o Atrium Farroupilha, terceiro o Atrium Bento Gonçalves, o quarto foi o Atrium Garibaldi, que é o que eu vou falar um pouquinho agora para vocês, que é aqui perto do fórum, e o quinto foi o Atrium São Pellegrino. Todos eles embasados na alma do lar, que é as antigas casas romanas que deram um conceito ao Atrium. E eles, todos eles têm a mesma arquitetura? Todos eles o mesmo conceito arquitetônico, todos eles com um salão de festa, com lounge externo integrado com lareira de chão, todos eles para trazer essa harmonia e não ser só um apartamento. E falando em espaços externos, né, tu entende que teve alguma mudança nisso também num pós-pandemia? Porque eu vejo que, por exemplo, em Garibaldi, se a gente for ver um empreendimento que tem esse espaço externo, é o de vocês e dá para contar numa mão, eu acho. Ou só vocês, né? Cresceu muito a demanda e a procura pelos clientes é muito grande também, tá? Que nem a gente sempre falou no escritório, a gente não quer mais vender só uma área privativa de um apartamento. A gente quer vender um conceito e um estilo de vida. Né? E para te ter isso, né, Giovana, tu não pode focar só naqueles 38 metros quadrados, 50 metros quadrados, 60 metros quadrados. Tu tem que ter toda uma área de infraestrutura de uso comum. Por isso que nós, da Gasperim Pilates, a gente entrega todas essas áreas 100% mobiliadas, decoradas, equipadas, justamente para também não virar um estorvo para o condomínio. Porque senão vocês já viram, né? Não vai mobiliar, né? O William quer verde, a Giovana quer amarela, a Fernanda quer rosa, já não saiu mobília. E num pós-pandemia, teve muita troca de apartamentos para casa, né? Justamente por não ter um espaço de lazer, um espaço fora daquela, né, do apartamento. Então, por isso que essa crescente muito de ter espaços mais de lazer. E tu sabe, Giovana, uma coisa que o William deve ter acompanhado isso bastante também na imobiliária e a gente vê esse reflexo muito forte na construtora. O apartamento de 150 metros quadrados, ele está virando ostracismo, entende? A gente vê que a pessoa, ela prefere hoje ter um apartamento menor e um no litoral. Sim. Sabe? É uma tendência muito grande que acabou vindo para nós, porque, de fato, as pessoas querem aproveitar a vida. E, em vez de tu ter um investimento grande num apartamento gigante, às vezes tu consegue segmentar e tu ter dois. É um movimento bem forte. E falando um pouco do lançamento, e qual o conceito do lançamento de Bento Gonçalves? Bom, William, sobre o Now Studios, ele é um empreendimento disruptivo para Gasperim Pilati, mesmo. Mesmo a gente vindo com a linha Atrium, já dando essa quebra de paradigma do Minha Casa Minha Vida para o médio alto, o Now foi o primeiro empreendimento nosso voltado para investimento.
né? A gente saiu da moradia e a gente fez um empreendimento em Bento Gonçalves para locação de temporada. Então, ele é um empreendimento voltado a isso, 100% específico para locação de temporada em Airbnb. Daí vocês me perguntam, por que Bento Gonçalves? Porque Bento Gonçalves, ele foi apontado dentro de uma pesquisa que a gente fez que começou em 2020. E era justamente essa pesquisa feita para ver qual cidade teria mais demanda para esse produto. Bento é super turístico. Então, a gente fez o NAU. Tem feiras e tudo mais, né? Isso também eu acho que Pega uma Nova do Sul, vai ter ajuda a agora, movimentar, né? Fomenta muito. E como chegamos na parte de aluguéis por temporada, agora nós vamos falar um pouquinho com a Fernanda, porque na cidade e nas outras regiões, enfim, a parte de aluguel é algo que gera muito movimento, né? E gera muita dúvida também. Tanto de temporada, quanto o normal. Então, Fer, vamos lá, o William tem um imóvel para alugar. Se ele alugar direto, ou como é que ele funciona a questão de legislação para quem quer alugar, para quem tem um imóvel, qual a regra? Dá um norte geral aí para quem tem imóvel alugado e também para quem vai alugar um imóvel. Tá. Então, assim, a alocação de imóveis, né? As pessoas têm que ter em mente, assim, que tem os direitos do locador, né? E tem os direitos do locatário, que é quem está entrando no imóvel aí, no aluguel, né? Normalmente, as pessoas estabelecem isso por escrito, o que é importantíssimo. Antes eu falei, relações, importante. Nem que, às vezes, seja escrever lá num papel, os dois assinam e está fechado. Porque ali a gente tem uma lei sobre locações, tá? Então, a princípio, ela regra todas as locações. Mas o importante é estabelecer prazos de locação, algumas regras, se vai poder mexer no imóvel, se vai poder fazer alguma benfeitoria, se essa benfeitoria vai embora com a pessoa, se a pessoa retira, se ela vai receber algum pagamento por isso, data do pagamento do aluguel, como vai ser feito, valor do reajuste, né? Que a gente teve ali um boom aí por conta da pandemia no IGPM, que era o que regulava todas as locações a princípio, né? A construção civil sempre foi pelo INCC, então não teve esse impacto tão grande, embora tenha tido impacto em outras né, vieses aí. Mas, enfim, regras gerais ali de contrato, né, básicas. E daí começa, daqui a pouco houve um descumprimento do contrato, então lá tem a multa, lá tem como vai ser feita a cobrança, em que lugar vai ser feita a cobrança, né? Preciso retomar o imóvel, tem um prazo, tanto para o inquilino quanto para o locador, respeitar aquele contrato. O contrato feito é contrato cumprido, né? Se nós temos lá 30 meses, são 30 meses de cumprimento. Se nós temos um ano, é um ano de cumprimento. Posso ou não posso retomar o imóvel antes? Pode, se os dois concordarem, né? Tem algumas regras, né? Se o contrato tiver ainda aquele prazo certo, o que é? Aquele primeiro prazo que foi combinado. Combinei 12 meses, combinei 30 meses. Aquele ali é o prazo certo do contrato. Por esse período, ninguém poderia retomar o imóvel do outro. Nem o inquilino devolver, nem o locador retomar de volta. O inquilino até pode devolver, tem umas brechas legais ali, daqui a pouco veio para Garibaldi morar e trabalhou numa empresa e, de repente, foi demitido e vai embora. Então, tem essa previsão legal que o inquilino, sendo demitido, né, ou sendo realocado, por exemplo, um servidor público que trabalhava aqui, federal, e teve que ir para outra comarca e trabalhar em outro lugar. Então, também estaria nessa garantia, né? Agora eu quero retomar o meu imóvel proprietário porque a minha filha quer vir morar nele. Dá para retomar? Depende também. Depende do tempo do contrato. A lei tem várias regras, né? Mas pode retomar. Se houver um combinado entre o inquilino e o locador e fizer um ajuste, dá para fazer. Eu pego muito na imobiliária das pessoas chegarem lá e dizendo assim, aluguei meu imóvel para um conhecido e ficou lá tudo quebrado e tal, né? Isso mas é aí, bem William, comum. Qual é a vantagem dessa parte, né? Tu enquanto imobiliária, qual é a vantagem para quem está alugando e para quem vai alugar que isso seja via intermédio de uma imobiliária? É um pouquinho do que a Porque Fer às vezes fala, tu né? quer fazer direto e, né? É um pouquinho do que a Fer comenta, que a gente tem, quanto imobiliária, a gente tem um processo de locação, onde faz vistoria, faz todo o acompanhamento,
toda a validação do próprio inquilino para que isso aconteça de forma transparente e mais assertiva, né? E aí, Fer, para quem tiver um imóvel hoje num aluguel ou teve algum problema como esse, além de me indicar, é claro, né? Eu diria que o William não precisa nem puxar a brasa para assado dele, que eu vou puxar, né? O importante, assim, né? As pessoas até podem alugar por conta própria, né? Mas no momento em que elas vão até uma empresa especializada em locações ou em compra e venda, elas ganham com isso, né? Porque essa empresa normalmente vai ter um suporte jurídico, né? O contrato vai estar pré-estabelecendo várias cláusulas que estão de acordo com a lei, né? As pessoas vão poder tirar suas dúvidas, dizer isso eu quero, aquilo eu não quero. A imobiliária, né, vai verificar se isso pode ou não ser modificado no contrato. A segurança da imobiliária é essa. Ela verifica o quê? Quem é que está pondo para alugar, se é mesmo o dono, quem é que está querendo entrar no imóvel, se tem fiador, se é um inquilino que tem alguma restrição já de mercado, alguma coisa assim. Então, ela faz toda essa triagem prévia, né? Antes mesmo do contrato. Tria ali o locador, tria o inquilino e os próprios fiadores. Isso já vai dando fortalecendo o contrato, né? Para permitir que ele dure muito mais tempo, né? E que dá segurança para quem mora lá no prédio, vai entrar um novo inquilino, não sabe nem quem é. Então, já sabe que está ali ancorado numa boa empresa, né? Que já fez essa captação antes, né? De forma correta. Aí, A né? Predileta tem alugado também, não só via fiador, né? Via seguro. Isso. A gente tem seguro fiança e aí ajuda a ter uma segurança ainda maior, né? A gente tem valores altos em seguro justamente para compensar um problema ou uma quebra de uma janela, de uma parede, qualquer coisa desse tipo. Que aí não sobra para o fiador também. Eu diria até mais, tá? Além de tudo que vocês falaram, para mim, qualquer tipo de negócio imobiliário tem que se procurar quem realmente entende do assunto. Entende? Por mais que a pessoa ache que já é adepta e que já conheça, a imobiliária sempre vai conseguir dar um suporte de verdade e acompanhamento para esse cliente. Porque o cliente, se ele fizer por conta, uma hora ele vai se sentir abandonado. Então, se ele tiver a imobiliária por trás, além de ter um bom contrato, de ter um embasamento jurídico, de ter pessoas de confiança por trás e fazer as coisas certas, se der problema, tu vai ter alguém para te amparar. Claro. Que é o próprio CNPJ da imobiliária. Exato. Então, eu acho que não só para compra, não só para locação, mas para todo o mercado imobiliário. E tu dorme seguro, né? Tu dorme tranquilo, tu sabe que tu tá seguro, né? Não tem dúvida, ai meu Deus, mas será que eu fiz um bom negócio? Será que não vão me tirar o imóvel, né? E foi por causa dessas questões de locação, de temporada e jurídicas, de fato, que a gente teve a ideia do Now. Né, William? Eu acho que uma coisa liga com a outra. Por quê? Porque em Bento é uma transição muito grande do mercado. Tá? Bento é uma cidade turística, que a gente falou antes, e a taxa de locação é muito alta. E o que acontece muito nos prédios em Bento? Eu comprei um apartamento em Bento e eu vou transformar ele em locação de temporada. Um Airbnb. Um Airbnb, exatamente. Aí a Fernanda mora lá. E ela vê no meu apartamento 18 dias do mesmo, uma pessoa é diferente. A Fernanda se incomoda, chama o condomínio, entram com uma convenção, mudam a convenção e proíbem a locação de temporada. E esse movimento ele está sendo cada vez mais comum em Bento Gonçalves. Por isso que a gente criou o Now. Porque o Now ele já vem com a convenção de condomínio preparada para a locação de temporada. A gente já instigou isso dentro da incorporação imobiliária, justamente para não ter esse risco para o nosso investidor. Esse que é o intuito maior do empreendimento. Quem comprar o Now, ele pode optar por morar, né? Mas tu tá ciente que ele vai ser para locação. O empreendimento foi concebido para isso. E a administração, ela fica com vocês? Ou eu posso administrar o meu? Eu quero pôr no Airbnb, eu quero pôr, sei lá. Isso aí. Esse foi o grande pulo do gato nosso, tá? Porque em vez de a gente colocar uma bandeira de gestão dentro do empreendimento e todo mundo ser obrigado
a fazer gestão por aquele apartamento, a gente entregou a tecnologia de acesso remoto no empreendimento. Então, o empreendimento ele vai ter um aplicativo, onde nesse aplicativo, por sistema de QR Code reverso, tu vai ter todo o controle de acesso e saída do hóspede que está no apartamento. Tudo remoto, sem ter que entregar uma chave. E dessa forma, a gente deixa o leque aberto. Então, o cliente ele vai poder fazer a gestão própria, ele vai poder entregar para a Giovana, para a Predileta, Exato. que abriu uma imobiliária para fazer locação de temporária, gestão de locação, e a Predileta fazer essa gestão, ou ele vai poder entregar para a administradora do próprio prédio fazer para ele. Ele vai estar livre, ele vai ter um apartamento, Giovana. Ah, legal. Essa que é a ideia. E, Fer, nessa questão de lei, muda alguma coisa o aluguel por temporada, o aluguel tradicional, mensal ali, que a pessoa tem como mais tradicional? Sim, muda. Nós temos, na verdade, a lei de locações é uma lei mais antiga, tá? Então, nem existia nenhuma ideia da existência dessas locações no formato atual, né, que nós temos. A lei prevê, sim, que ela denomina lá de aluguel por temporada, tá? Que é um aluguel de, no máximo, 90 dias. Para quê? Para um estudo, para um lazer, para trocou de casa e porque precisa fazer uma reforma temporária. E aí, esse é o aluguel por temporada, que a lei estabelece como sendo de 90 dias e só. Certo. Os Os 18 dias não não contempla. 90 dias o máximo, né? Porque tu prorrogando já se torna a locação como uma outra, ou Entendi. Comercial ou não comercial. Entendi. Essas questões do Airbnb ou locações nesse formato de temporada, sim, como o Michael falou, acabavam importunando alguns residentes de imóveis, né? Começou um movimento judicial também, antes de convenção de condomínio, porque às vezes esse morador incomodado não tinha força para mudar a convenção, ia para a justiça, né? Então, não temos um regramento ainda, né? O que se busca um pouco lá na lei do direito do consumidor, daí busca um pouco no Código Civil e mistura com o código, com a lei de locações, mas a gente não tem nada explícito, né? Então, ele falou agora e eu me lembrei que eu estou desenvolvendo, enfim, junto com um cliente também, uma documentação toda nesse sentido de validar um prédio nesse formato Nesses mesmo, termos. né? Que ele nasce com o foco em locação por temporada. Então, quem entra lá pode até morar, mas vai saber que aquele local Sim, para ele locação, estaria né? deslocado. Por temporada. Teoricamente, essa pessoa que vai morar num empreendimento como esse, comunal, estaria deslocado, estaria morando em algo que não é para esse uso. E não existem, depois, isso fica bem amarrado, digamos assim, que não exista depois, tipo, uma convenção que consiga reverter. Deixar de ser por locação. Tem que prever bem na convenção. Tem que prever regras. Porque, assim, novamente, se a gente não prever certas coisas, vai se regular pelo Código Civil. E lá está dito como é que muda alguma coisa, que quórum precisa para mudar alguma coisa. Então, claro que a gente não pode fazer nada fora da lei, mas aquela é uma diretriz. Então, a gente estabelece em uma convenção própria ou até arraigado já alguma coisa na matrícula do imóvel que dê aquela garantia de que aquele imóvel ele nasceu com essa finalidade, ele não vai ter essa pode ser mudado. finalidade Algo modificada legal. nem por convenção, né? Algo legal do Now é que força a ser assim, porque tem menos vagas de box de garagem do que imóveis. Então, tu só compra o imóvel, tu não compra as vagas. E aí, automaticamente, quem mora, normalmente tem carro, né? E aí dificulta um pouquinho para o morador, eu diria, né? Facilita para quem usa Uber, usa táxi, usa as maneiras que quiser de deslocamento e dificulta quem moraria no empreendimento. E, William, por causa desses movimentos todos e dessa demanda reprimida, de fato, por esse empreendimento para locação de temporada, que o Now foi um sucesso, né? A gente, em período de pré-venda, a gente conseguiu comercializar 90 apartamentos de 98. Justamente porque o pessoal estava esperando isso. E em relação às vagas, o nosso cálculo foi realmente pensando na locação de temporada. Porque a gente não precisava ter uma vaga para apartamento, sendo que a taxa de locação de bens é de 60%. Não fazia sentido tu ter 98 vagas. 100 vagas para 60% da lotação. Exatamente, porque essas vagas iriam ficar obsoletas e iriam ser apenas custo para quem tivesse investido no empreendimento. Então, a gente fez essa equalização pensando, de fato,
no mercado e na tendência de bento da locação para entregar o melhor produto para o cliente. E, de fato, William, tu falou bem, a ideia disso tudo é afastar a moradia. Não adianta. E tem outra, né? Hoje vocês entregam Aí no compra um estacionamento. átrio, né? Exatamente. Vai morar, vai num átrio. E temos em Bento. É. Isso. Hoje vocês entregam nesse estacionamento uma rentabilidade ao invés do investimento sem resultado. Isso. A gente podia ter feito de duas modalidades, né, William? Porque o mercado ele nos comportava dessa forma. Uma, a gente podia ter pego as vagas que temos embaixo do prédio e vendido para um investidor, para um estacionamento rotativo, colocar lá embaixo. A gente decidiu não fazer isso. Por quê? Porque eu quero que o meu investidor ele tenha a propriedade desse estacionamento rotativo também. Então, o cara que está comprando um estúdio do Now hoje, ele não está comprando só um apartamento, ele está comprando um negócio como um todo. É um apartamento e 1,98 avos de um estacionamento rotativo, que eu vou ter embaixo do prédio. Tu entende? Então, vai gerar recurso, vai gerar receita para o condomínio e essa receita vai ser revertida para cada um dos investidores. E não importa se o box de um está alugado ou não, vai estar todo mundo ganhando junto. Vai estar todo mundo ganhando junto no pool. Isso aí. Maravilha! Vamos falar, só agradecer novamente aí aos nossos apoiadores. E um cafezinho? Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você que quer comprar, vender ou alugar seu imóvel, entre em contato pelo fone 54 9 96 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia pelo fone 54 3462 3674. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54 99961 6147. Total Cred, localizada na Galeria Milani. Santa Gula Café e Bistrô. Café, confeitaria e bistrô que oferece variedade de doces, lanches e almoços. A Santa Gula está em 2 endereços aqui em Garibaldi. No Boulevard, contato pelo fone 54 99908 0484. E na Rua Buarque de Macedo, 3069. Contato pelo fone 54 99672 8605. Voltando então, pessoal. Fer, no começo da conversa, tu falou algo sobre passar o imóvel, passar os bens e tudo mais. Vamos dar uma passada de informação sobre isso. Isso é bem recorrente, né? Até na semana retrasada a gente estava com a Graça e a gente falou sobre imóveis que não estavam averbados e tudo mais, que também acontece muito. Mas a questão da pessoa se planejar no momento da compra, de como ela vai passar esse bem, esse imóvel para um filho ou enfim para um herdeiro aí, né? Como tratar isso? Qual a melhor alternativa? Eu sei que tem que ter um estudo provavelmente individual aí de cada pessoa, né? E cada situação, mas passa um pouquinho de informações nessa linha para a gente começar a entender um pouquinho sobre isso. Ok. Eu trabalho lá no escritório sempre primeiro conversando com o cliente para entender o que ele quer. Eu não quero saber para quem que ele quer passar o imóvel, eu quero entender o que ele quer. Ele quer manter aquele bem lá no sobrenome da família? Ele quer que aquele bem fique para um neto? Ele quer que aquele bem não vá para determinada pessoa, né? Então, beleza, entendido isso, a gente vai traçar algumas estratégias. Se compra o imóvel, se faz uma doação, se abre uma holding. O que é holding? Holding é uma empresa onde a gente, no caso do que eu estou falando aqui, holding patrimonial, onde a gente coloca todo o patrimônio que a gente tem em imóvel, normalmente são imóveis, tá? Mas tem pessoas que botam dinheiro e carros, enfim, e transforma numa empresa, né? Aquilo vira cotas societárias e aí tu pode incluir teus filhos e gerenciar o patrimônio através desta holding, tá? Então, tudo depende do objetivo da pessoa na vida, né? O que eu quero? Os mais antigos aí vão lembrar que todo mundo fazia em vida a doação, né? Com usufruto, né? Doa para o filho, já se reserva o usufruto, enquanto o pai e a mãe estão vivos, o filho vai
morando lá, eles vão usufruindo, colhendo a uva lá no período, e depois, quando os pais falecem, o bem automaticamente se transfere para o filho. Isso é uma programação em vida, tá? Que os mais antigos faziam. Hoje em dia as pessoas vêm buscar informações, mas ainda é um tabu, porque quando tu pensa em planejamento, automaticamente tu já está mexendo com bens, e pensa em morte, e pensa em divórcio, e às vezes, né, quer nortear até a vida dos filhos, aí como é que eles vão fazer, que regime eles vão casar, né? Mas, enfim, é uma organização que tem que ter em vida, porque depois a lei vai regrar. Então, a gente tem o que hoje que a gente pode fazer de transferências de bens, né? Em vida, escolhendo. A gente pode doar, né? A gente pode fazer uma compra e venda, então transferir através de uma compra e venda, se reservando o usufruto, tá? Então, se reservando o direito de morar, usufruir, alugar, arrendar, né? Ter frutos sobre esse terreno, sobre essa casa. Podemos fazer também, criar uma holding, né? Então, transferir todo o patrimônio para dentro dessa holding. E também podemos organizar um testamento, por exemplo, e outros formatos de testamento, mas são legados e outros documentos públicos que eu posso dizer o que eu quero fazer, né, depois, né? E se a gente fosse falar, por exemplo, assim, em que momento eu deveria fazer isso? Antecessor, vou dizer assim, antes da compra? Depois de ter já comprado? Quando a pessoa já está mais velha? Qual o momento para fazer isso e começar a planejar de verdade? E esse planejamento, ele é acompanhado por vocês? Vocês dão um norte? A pessoa já vem, ela diz, já quero fazer isso. Como é que funciona um pouquinho essa parte? Sim, esse planejamento, o ideal é a gente saber antes, né? A pessoa saber antes, porque daí tu já vê que tipo de transação tu vai fazer. Se tu vai fazer uma compra, se tu vai receber em doação, isso muda tributos e muda lá na frente, no inventário ou numa separação, como é que vai ser dividido esse patrimônio, né? Então, o ideal é saber antes, sim. A gente faz esse trabalho consultivo antes, né? Atende, ouve, verifica também as questões legais ali dos bens. Se houver necessidade, também a gente socorre com um corretor que também tem expertise, né, na área ali de comercialização para dar um amparo. E aí a gente faz essa parte de análise e depois organiza com a pessoa, né? Se já quer, às vezes a pessoa, já quero comprar em nome do filho. Beleza, pensa nisso e depois na hora que precisa vender tem que pedir autorização judicial. E aí tem que justificar onde é que está o dinheiro. Então, isso dá um certo transtorno. E aí brigou com o filho não quer. Mas se tem, às vezes tem, que essa é a ideia, mas é importante a pessoa saber que acontece isso, que também pode não acontecer. Claro. Beleza, quer vender, deu tudo certo, vai para a justiça, autoriza, consegue a venda, não tem problema, tem um alvará judicial. Tá pensando em casar em determinado regime de bens também. Então, isso vai impactar na divisão dos bens, no que compra antes, como é que fica o patrimônio. Também dá para comprar um bem já estando casado, sabendo que lá o dinheiro estava lá na minha poupança antes de eu casar, vamos dizer, no meu investimento, né? Porque poupança já hoje está fora, né? Estava lá o meu dinheiro no meu investimento antes de eu casar. Aí resolvo comprar um apartamento já casada, né? Mas é meu o dinheiro. Então, se a pessoa vai nua e crua, ela vai comprar junto com o marido esse apartamento aí, por exemplo, nesse nosso caso, botar todo o dinheiro dela do investimento e o bem vai ficar junto com ele, né? Vai ser como se ele estivesse comprando também. Não que não possa, se as pessoas combinam assim, ok. Mas eu posso fazer uma escritura pública em que eu diga que aquele patrimônio, ele é meu, ele vem, aquele dinheiro que eu estou comprando o apartamento, ele é meu, né? Então, aquele apartamento, embora eu comprando casada, ele decorre do meu patrimônio anterior. Ele vem de uma venda de um bem anterior. Isso tem que estar escrito na escritura pública antes da transferência, né? Porque depois que transferiu e não foi dito nada, se entendeu que houve uma compra conjunta, né? Isso pode ser feito assim, tem várias possibilidades, né? A ideia não é eliminar o patrimônio do cônjuge, não é isso. É só explicando que às vezes as pessoas têm patrimônio lá que vem de doação dos seus pais, anterior, e aí quando for comprar vai misturar tudo, né? A gente chama de comunicação patrimonial, mistura tudo. Então tem como prever antes, né? Quero transferir para o pai, eu quero transferir
para um filho, o que vai acontecer se eu falecer depois que eu doar, né? Esse acordo, vamos pensar, eu tenho uma terra lá no interior, eu planto e eu tenho um filho que está junto, um que está separado. Esses percentuais é igual, não é? Eu posso definir se eu quero mais para um, menos para outro? Como é que funciona? Pode doar para um filho só? Em parte. A lei diz que eu não posso me desfazer de de mais do que a metade do meu patrimônio. O que é o desfazer? Se eu quiser doá-lo, tá? Se eu quiser doar o meu bem ou vender, eu tenho um limite legal, né, para reserva dos herdeiros de 50%, tá? Pela lei, todos os filhos, independente se são comuns do casal, é um filho de um outro casamento, eles têm direitos iguais. Então, nós temos, vamos dizer, temos 4 filhos, divide, né, 25% cada um. Vamos fingir que está todo mundo morto ali, porque senão tem a viúva ou o viúvo que também tem os seus percentuais. Mas no caso dos filhos, falecendo os 2 pais, 4 partes iguais. Mas se algum pai, às vezes o filho que ficou lá no interior, trabalhando na área mais tempo lá com ele quer deixar mais e os irmãos concordam. Então, tem formas de transacionar isso antes. Faz uma doação, faz uma compra e venda, os irmãos renunciam herança se já houver um falecimento. Não é nada ilegal, tem tudo previsão em lei. Entendi. Dá para fazer essa doação da metade do que tem disponível, né? E o resto depois se vê, faz compra e venda, ou os irmãos abrem mão em função daquele irmão que está cuidando dos pais. Tu sabe que isso é muito importante até para o William e para as imobiliárias e para nós construtores também, ouvir tu falando tudo isso. Porque a gente entende que o cliente precisa de orientação. Ele precisa ter o acompanhamento desde o início, porque é vocês que são os profissionais que entendem. E vocês vão conseguir orientar o cliente caso a caso, na situação a situação, para sempre fazer o melhor por ele, né? Então, é muito legal ouvir tu falando. Parabéns. Pessoal, vamos encerrando então, mais um Construção em Alta. E vou pedir para... Foi mais rápido do que eu pensei, William. Também. Poxa vida! Falamos Tá bastante. louco! Então vamos continuar mais um pouquinho. Temos mais meia hora. Agora que eu tinha me empolgado. Então, Michael, quem quiser conhecer a Gasperim Pilate, aonde encontra o Michael, como fala com o Michael, como compra os imóveis da Gasperim Pilate, eu sei que está na predileta, né? Mas Importantíssimo. vamos lá. Importantíssimo. Falando de compra dos imóveis da Gasperim Pilate, vocês vão encontrar os imóveis da Gasperim Pilate nas imobiliárias parceiras de cada cidade. O Michael, ele está disponível para atender os corretores, passar treinamento para as imobiliárias, e o cliente final que quiser conhecer os nossos produtos, pode ir lá no escritório, a gente vai atender com o maior carinho, o maior prazer, vou conversar com cada um deles com a maior humildade do mundo, mas o negócio vai ser fechado com os profissionais que entendem da área, que são os corretores. Tá? Para nós é essencial o trabalho de cada um de vocês, corretores de imóveis, e é lá que vai ter os imóveis da Gasperim Pilate. Na predileta, com certeza, e nas melhores imobiliárias referências em cada cidade que a gente atua. Quem quiser, juntamente com nós, então, pode estar visitando os empreendimentos em construção e finalizados também para conhecer acabamento, ver como é que é e tudo mais. Bem tranquilo, eu faço questão de acompanhar até todos os atendimentos em obra, porque aí a gente consegue mostrar em loco para o cliente todos os diferenciais e o que a gente entrega de referência e qualidade de Gasperim Pilate, que eu acho que é o nosso maior diferencial nas obras. Beleza. Fer, aonde encontramos, onde fica a Salvatore? Bom, nós estamos sediados ali próximo à Escola Carlos Gomes, tá? No edifício profissional Carlos Gomes, na Irmão José Sion 19, sala 402. Mas também estamos aí no Instagram, Facebook e também através do site, né? www.salvatoreadvogados.com.br, né? Quem quiser conhecer o nosso escritório, fique à disposição, estamos lá disponíveis para atender. A gente falou um pouco aqui sobre cada coisa. O Salvatore Advogados, esse ano faz 25 anos, a gente atua em todos os ramos do direito, né? Então, o nosso foco sempre é eliminar dúvidas, né? O Salvatore Advogados busca sempre fomentar os negócios, auxiliar, a gente se envolve bastante com as dúvidas e os problemas das pessoas, né? Levamos para casa.
para solucionar da melhor forma o direito, né? Então, esse sempre foi o nosso foco. O escritório, ele é familiar também, né? Começou com o meu marido, Cristiano Salvatore, é daí o Salvatore Advogados, né? Um abraço para ele, né? Deve estar nos ouvindo. É verdade. Aqui não, né? Somos em 5 advogados lá, tá? E mais duas meninas lá que nos auxiliam, né? Na área de controladoria, documentos, enfim, gestão dos prazos e tudo. Estamos aí abertos e disponíveis aí em nosso WhatsApp, e-mail, para atender a dúvidas de todo mundo. Agradeço, né, pelo convite. Foi uma honra participar com todo mundo aqui. Aprendi bastante. Agradeço o William, né? Sempre amigo aí, compartilhando da nossa... vocês estarem aqui. Sempre indo lá incomodar. Imagina! Não, é uma troca de experiências que só nos faz crescer, né? Os clientes é o que transformam a gente e fizeram a gente chegar a esses 25 anos aí mais sabidos, eu digo, né? Porque a gente vai aprendendo dia a dia, sempre estudando, está sempre aprendendo. Maravilha. O Michael quer dar mais uma palavrinha aí. Quantos anos do Gasperim? Eu tinha esquecido. Eu tenho que fazer um agradecimento especial e principalmente ao Jefferson Gasperim e ao Sidney Pilati, que iniciaram toda a trajetória da Gasperim Pilati, que esse ano em setembro completa 15 anos de história. Tá? E a gente faz esse agradecimento de fato aos 2 sócios por terem construído essa grande história e também a todos os parceiros e fornecedores que acreditaram em nós nesse período e comercializam nossos produtos e também aos clientes que moram neles. Um agradecimento especial a todos e a todo mundo que ouviu o programa hoje, principalmente o William, Giovanni e Fernanda. Aprendi muito com vocês também e muito obrigado pelo convite de novo. Nós que agradecemos. E nós já temos, então, para a semana que vem. Nós vamos estar, então, com o Mauri. Eu vou voltar, que bom! Não tem problema, as portas Semana estão que sempre vem. abertas. Semana que vem, então, nós vamos estar com o Maurício Pimentel, que é da Stone, Mármores e Granitos, falando aí um pouquinho de acabamentos e toda essa parte daí mais na decoração. E o Jeter Duarte, então, que é elétrica e hidráulica. Então, vamos fugir um pouquinho Da área jurídica. Da área de papéis. Giovana, onde é que o ouvinte pode encontrar para fazer um projeto? Então, eu tenho meu escritório, ele fica na Manuel Peterlongo, em frente à Vinícola Peterlongo, em cima da loja DCO Química. Ou no meu Insta, Giovana Fachinelli, designer de interiores. E a Predileta e o William. Maravilha. A Predileta está na frente da Régua, na Avenida Independência, próxima à Farmácia São João. Pessoal, agradecemos a todos os ouvintes. Muito obrigado por estarem aí e à disposição. Ficamos de vocês para as perguntas. Precisando de alguma informação, a gente está aqui ouvindo. Muito obrigado. Até o próximo Construção em Alta. Boa noite. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você que quer